Olá pessoal, aqui é o João Vitor. No vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão de Química do Enem 2020 digital. É uma questão sobre propriedades das substâncias, então vamos para a leitura do enunciado. Para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, SiO2, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura versus tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Aí ele te dá os dados de temperatura de fusão e ebulição do óxido de silício. A fusão acontece em 1600 graus Celsius e a ebulição 2230. E o comando é: qual foi o gráfico obtido pelo analista? Então a gente está procurando um gráfico de temperatura em função do tempo para o SiO2, em que ele vai primeiro estar no estado sólido, vai ser aquecido, vai mudar de estado para o estado líquido, vai ser aquecido e vai para o estado gasoso. Então ele vai fundir e ebulir. A temperatura de fusão dele é 1600 e a temperatura de ebulição é 2230 graus Celsius. E uma informação muito importante é que essa amostra de SiO2 é uma amostra pura. Então só tem SiO2 na amostra. E essa é uma informação importantíssima porque para substâncias puras, as temperaturas de ebulição e de fusão são constantes. Então essa é uma propriedade, essa é uma coisa em comum entre qualquer substância pura. Toda substância pura tem temperatura de fusão e ebulição constante. Já misturas não vão ter temperaturas de fusão e ebulição constantes. Essa, inclusive, é uma forma de diferenciar substâncias puras de misturas. E essa constância na temperatura de fusão e ebulição se dá porque todas as ligações que estão sendo quebradas ou enfraquecidas nas mudanças de estado são do mesmo tipo. Se eu tenho água, por exemplo, água sólida para água líquida, eu só estou quebrando a interação molécula de água com molécula de água, água-água. Mas se eu tenho uma mistura, tipo água com sal, na hora da mudança de estado, eu tenho que quebrar tanto interações água-água, tanto interações água-sal. Como essas energias são diferentes, a temperatura de ebulição e fusão nessas misturas, como eu estou quebrando ligações diferentes, de energias diferentes, vai mudar ao longo do tempo. Mas para substâncias puras, que é o nosso caso, elas têm que ser constantes. Logo, esse gráfico de temperatura em função do tempo tem que ter uma cara mais ou menos assim. Você começa o aquecimento com ele no estado sólido. Ao atingir a temperatura aqui de fusão, ele vai manter a temperatura constante por um tempo, porque eu estou numa mudança de estado. Aqui eu tenho sólido e líquido, ou seja, eu estou durante a fusão. Aí, quando a fusão acabar, quando todo o sólido virar líquido, essa temperatura vai passar a crescer de novo, até esse líquido atingir a temperatura de ebulição, que aí ela vai voltar a ser constante porque esse líquido agora está ebulindo, ele está passando para o estado gasoso. Então aqui eu tenho a ebulição. E aí, depois de todo o líquido virar gás, esse gás pode ser aquecido novamente, somente como ele. Então esse é um gráfico típico de aquecimento em função do tempo, de temperatura em função do tempo para substâncias puras. Ele sempre tem essas regiões aqui de temperatura de fusão e ebulição constantes. Se isso fosse uma mistura, ou uma ou as duas temperaturas de fusão e ebulição iriam variar aqui ao longo do tempo. Como não é o caso, esse é o gráfico que você está procurando, que está na alternativa D. Então o gráfico da alternativa D é o que contém isso que a gente analisou. Então essa é uma questão de propriedades das substâncias. A gente tem que conhecer essa propriedade importante de substâncias puras, que não são misturas, de ter temperatura de fusão e ebulição constante. E é assim que se faz essa questão do Enem 2020 digital.